Chuchuzitos do Papo de Gel, que satisfação em vê-los aí para mais uma aula de Geodelícia, e aula essa linda sobre elementos da climatologia, alísios, zona de convergência intertropical, chamada por aí ZCIT, e a ZCAS, zona de convergência do Atlântico Sul, é o suco da climatologia nessa aula. Começamos com o quê? Começamos com algo mais básico, relembrando conceitos fundamentais, elementos fundamentais dos estudos climatológicos. Por exemplo, que o gradiente de pressão, aqui falando pressão atmosférica, né? Fazer uma linha reta, não consigo. Graça. Pressão atmosférica, a variação da pressão atmosférica leva à formação de ventos, beleza? Então vamos lá do princípio. Lembra aqui, ó, radiação solar, ela vai chegar até a superfície terrestre e à medida que o solo vai ficando mais quente, solo quente, o que acontece? O ar que está em contato com esse solo também aquece. Então, à medida que a radiação solar é absorvida pelo solo, aquece as camadas superficiais do solo, eu vou ter o ar em contato também aquecendo. Então, ar quente. E qual é a regra Golden Magic aqui? Ar quente, Chuchu, ele se dilata, ele se torna menos denso e ele vai fazer um movimento de subida, um movimento ascensional. Ou seja, onde eu tenho ar quente, eu vou ter a formação de uma área de baixa pressão atmosférica. Perfeito? O ar está realizando um movimento ascensional, sempre na forma de espiral. Posso chamar zona de baixa pressão ou posso chamar de zona ciclônica. Beleza, pode ser. Tá? Só que quando esse ar quente ele sobe, a gente vai lembrar que aqui na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera, a gente tem uma característica que, à medida que a altitude vai se elevando, ficamos mais distantes do solo, a temperatura média vai baixando. Ou seja, vai ficando mais frio. Quanto mais alto, mais frio. Linguagem popular é isso, quanto mais alto, mais frio. Beleza. Agora, esse ar quente, ele chega em áreas mais elevadas da altitude, perde, né? Vai começar a ficar mais frio, e aí ele muda a sua característica de pressão atmosférica. Esse ar, à medida que ele vai ficando mais frio, ele vai acabar realizando um movimento de descida. Opa, coloquei meio no lugar errado. Vou colocar mais pertinho aqui, ó. Pera aí. Ar frio. Ele está realizando um movimento de descida. O ar frio ele se compacta, fica mais denso, desce. Na forma de espiral também. Aqui a gente está falando do quê? De uma área de alta pressão. Alta pressão. Por que alta pressão? Como esse ar está mais denso, ele realiza um movimento de descida com maior intensidade. Alta pressão atmosférica. Chamamos isso de uma área de alta pressão ou área anticiclônica. Show? Beleza? Agora, o que acontece? Isso que a gente está percebendo aqui, basicamente é uma corrente de convecção do ar atmosférico. O ar aquece, fica menos denso, se eleva, fica mais resfria, fica mais denso, desce e vai fazer esse movimento. Isso aqui, e aqui ó, deixei aqui, né, lembrete Golden Magic para não esquecer nunca. Esse processo ele vai levar à formação de ventos. Então, quando eu estou pensando em superfície ou junto à superfície, o vento, que é o ar em movimento, é sempre o ar se deslocando da área de alta pressão para a área de baixa pressão atmosférica. Perfeito. Em superfície é isso. Em altitude vai acontecer isso aqui, ó. Esse ar esfriou, se desloca, esfria, desce, e aí eu tenho a corrente convectiva acontecendo. E isso, Chuchuzinho, ele ajuda, essa dinâmica atmosférica ajuda a entender a formação dos ventos junto à superfície. Então tu lembra, todo o vento que vai acontecer junto à superfície, seja brisa marítima, brisa terrestre, massas de ar, enfim, né? Os ventos de forma geral, tem a dinâmica de sempre ser da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Sempre. Ah, mas não. Sempre da alta pressão para baixa pressão. Beleza? Então, esse aqui, que vocês estão vendo aí, é o lembrete 1 da nossa aula. Dá uma olhadinha ali, confere, fechou? Vamos para a parte 2? Vamos lá. Parte 2. Lembrando aí também outros princípios básicos. Tem a ver com a latitude e a temperatura. Lembra que o ângulo, a Terra ser redonda, sim, ela é. Adeus,
chupa terraplanista, tá? Mas pelo fato da Terra ser redonda, ou muito próximo disso, o ângulo de incidência da radiação solar não é o mesmo. Varia conforme a latitude. Nós temos uma aula maravilhosa, linda demais, aqui, que fala de latitude e temperatura, eu explico isso bonitinho. Então dá uma conferida lá se não está ligado. Mas o fato é que nas regiões equatoriais ou próximas ao Equador, a radiação solar tende a incidir de uma forma mais perpendicular. Essa incidência perpendicular faz com que eu tenha uma concentração maior de energia numa área mais restrita. Tá? Claro, isso pode variar conforme a estação do ano. Então, às vezes, vai ter uma área de incidência mais perpendicular um pouco mais para o hemisfério norte ou mais para o hemisfério sul. Lembrando que isso depende do movimento de translação da Terra ao redor do Sol e do eixo de inclinação terrestre. Beleza? Então, o que acontece? Geralmente nas regiões equatoriais ou próximo ao Equador, eu tenho uma incidência mais perpendicular, eu concentro energia numa área mais restrita, olha aqui, e nas regiões polares o ângulo de incidência ele é mais oblíquo. E aí com a mesma quantidade de energia, eu aqueço uma área mais ampla, eu disperso a energia, as temperaturas médias vão ser menores. Aí o que acontece? Lembrete, tá? Ah, mas e a zona de convergência e os alísios? Take it easy, calma nesse teu coração afoito, chegaremos lá, tu tem que ter uma base. Se tu já sabe isso, avança o vídeo. Tá? Tem uns capítulos aqui embaixo, vai pro próximo capítulo aí, beleza, já tá rolando, aí tu já vai ter a explicação dos ventos alísios, tá? Mas isso aqui é para relembrar alguns pontos importantes. O que acontece? Por causa dessa incidência mais perpendicular na região equatorial, as temperaturas médias, TM, temperatura média anual, as temperaturas médias aqui vão ser maiores. Então, região equatorial tem temperatura média maior, é mais quente. Já nas regiões polares, o que eu vou ter? Temperatura média menor, seja no Polo Norte, seja no Polo Sul. Tá? O ângulo de incidência é oblíquo, a área de insolação vai ser maior, eu disperso energia, as temperaturas médias são menores. Agora, volta ao que a gente falou antes. A temperatura interfere na pressão atmosférica e isso gera a circulação atmosférica, a circulação dos ventos. Então, olha só. Tá? Assim acaba influenciando a pressão atmosférica. Bora lá. Vamos relembrar aqui. Ó, diquinha que a gente falou antes. Não esquece. Bato sempre nessa tecla. Isso aqui é fundamental para qualquer prova que tu vai fazer. Prova de vestibular, prova de Enem, prova de concurso. Aparece climatologia. Cara, isso aqui é fundamental. O que a gente falou antes? O ar quente gera área de baixa pressão ou áreas ciclônicas. Fechou? Fechou. Então, nessa região de maior temperatura, PA, pressão atmosférica, eu vou ter áreas de baixa pressão atmosférica. Perfeito? Nas áreas de... Opa, vamos pegar aqui, padrão de cor caneta. Opa, tá, aqui, ó. Nas áreas de grande latitude, ou seja, próximo aos polos, o que eu estou encontrando? Eu estou pegando as menores temperaturas médias, mais frio, e, portanto, eu vou ter áreas de alta pressão, ou áreas anticiclônicas, que a gente acabou de falar. A tendência, né, das massas de ar polares é fazer o quê? É sair daqui e vir para cá, ó. Sair daqui e vir para cá, tá? Mas aí a gente vai ter toda uma dinâmica na circulação atmosférica, né, que vai acabar influenciando. Então, outros fatores climáticos que interferem nisso aí. A gente vai ter a questão da maritimidade, correntes marítimas, a questão do albedo, a questão, enfim, da altitude, o relevo, uma série de fatores que acabam interferindo nessa circulação. O que vocês estão vendo aqui é um mundo ideal, perfeitinho seria desse jeito, mas não é, né? A superfície terrestre, a questão da atmosférica, enfim, apresentam variações. Só que tem uma parte nessa região entre os trópicos, entre o trópico de Câncer no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio no hemisfério sul, que isso meio que rola, né, de forma bonitinha, né, padronizadinha, claro, com algumas variações. E aí que a gente começa a falar no modelo de circulação atmosférico. Rapaz, olha que maravilha esse desenho. Delícia. Vamos lá. Então, para entender o seguinte, isso aqui a gente não vai trabalhar com todo esse modelo de circulação, tá? A gente vai ficar mais restrito à região intertropical, porque a gente tem que falar dos alísios e zonas de convergência. E o que acontece? Eu quero primeiro que tu identifique o seguinte, essa variação aqui, ó, de 30 de
até mais ou menos aqui, ó, 30 graus norte, 30 graus sul, é o que eu coloquei aqui, ó, 30 graus norte até 30 graus sul. Tá de ladinho, vira aqui assim, vral, tá? Linha do Equador aqui no meio, né? 30 graus de latitude aqui assim, aqui. Beleza, é isso aqui, ó. 30 aqui, opa, né? Aqui são os trópicos, sorry. 30 mais ou menos aqui, 30 aqui, linha do Equador aqui no meio, beleza? O que acontece? Quando a gente está pensando na lógica da circulação atmosférica, essa região equatorial que a gente viu que tem as maiores temperaturas, isso acaba gerando uma isoterma de grande temperatura. A isoterma é uma linha que vai unir os pontos de mesma temperatura. A isoterma que tem as maiores temperaturas é o que a gente vai chamar de equador térmico. Vai ficar nessa região próxima ao equador, tá? Bom, o que a gente falou? Se é uma região, né, de alta temperatura, a pressão atmosférica é baixa. A gente viu que áreas de baixa pressão são áreas receptoras de vento, é para onde os ventos vão. Então, a área que atrai os ventos. E o que acontece? Nessa dinâmica aqui, a gente vai ter o surgimento da zona de convergência intertropical. Olha o que eu coloquei aqui, ó, baixa pressão. A ZCIT, que a gente vai começar a chamar a partir de agora, para facilitar a vida, né? Chamar de zona de convergência intertropical, um nome muito grande, vamos dizer ZCIT, que é mais barbadinha. ZCIT, apelidinho carinhoso, íntimo. É formada a partir da convergência, então, encontro dos ventos alísios vindos de nordeste, no hemisfério norte, e sudeste no hemisfério sul. Tá, como assim? Olha só, Chuchu. Essa região que a gente vai ter na parte equatorial, né, em média, tem as maiores temperaturas. Falamos que ali tem a isoterma com as maiores temperaturas do planeta, o equador térmico. E nisso a gente forma uma região que é essa zona de convergência. Como é área de baixa pressão atmosférica, eu tenho uma área receptora de ventos. Os ventos vão vir aqui, ó, do hemisfério norte e do hemisfério sul. Só que por conta do movimento de rotação da Terra, e aí tu dá uma olhadinha na nossa aula sobre rotação, a gente fala do efeito de Coriolis ou de Coriolis, esses ventos eles vão sofrer um deslocamento para oeste. O movimento de rotação é de oeste para leste, o efeito de Coriolis vai jogar esses ventos para oeste. Então, em vez de eles virem reto na direção aqui da zona de convergência, eles são jogados para oeste. Por isso eles têm essa curva aqui, ó. Tá? No sentido horário no hemisfério norte, sentido anti-horário no hemisfério sul. Perfeito? Tá. Aí o que acontece? Eu vou dizer que quando eles vêm do hemisfério norte, eles, aqui, ó, eles são de nordeste. Pô, pensa comigo, uma Rosinha dos Ventos aqui, ó. Sempre é bom lembrar da Rosinha dos Ventos. Ô, Rosinha. Eita, mas vamos fazer ela um pouquinho menos feia. Ok. Norte, sul, leste, oeste, tá? Então, repara, se esses ventos aqui, ó, no hemisfério norte estão vindo no meio da diagonal, eles estão vindo daqui. Entre o norte e o leste eu tenho o... Entre o norte e o leste eu tenho o nordeste. Então, ventos de nordeste. Entre o sul e o leste, eu tenho o sudeste. Olha aqui, ó, ventos de sudeste do hemisfério sul. Sacou? Então, eu vou dizer que esses ventos aqui, ó, são os alísios de nordeste no hemisfério norte e os ventos alísios de sudeste do hemisfério sul. Tá? Olha aqui como eles estão vindo aqui, ó, da diagonal, tá? Da diagonal. Eles estão vindo em direção à região equatorial, por quê? Porque ali eu tenho a zona de convergência, essa região que vai abrigar as menores pressões por causa do ar quente. Eu tenho uma baixa pressão atmosférica, eu tenho um centro ciclônico ou um centro de baixa pressão, atrai os ventos. Esses ventos que estão vindo das regiões tropicais, né, das latitudes mais altas, ao norte, ali 30 graus norte, 30 graus sul, são o que a gente vai chamar de ventos alísios. Chuchuzinho, então cuida. Quando a gente fala em ventos alísios, a gente está falando basicamente do quê? Os ventos que estão fazendo esse movimento aqui, ó. Esses carinhas aqui são os ventos alísios. Tá? Olha aqui. E em laranja, eu coloquei aqui, ó. Esses caras aqui, esse cara aqui, são os alísios. Esses aqui são os alísios. Alísios de nordeste, no hemisfério norte, e alísios de sudeste, no hemisfério sul. Alísio. Tá, não é tão padronizadinho, bonitinho que nem tá aqui na figurinha. É meio aleatório, né? Mas o movimento é sexy. Não, o movimento mais ou menos é esse, certo?
Beleza, esses ventos alísios, eles vão chegar na região equatorial, por quê? Porque aqui eu tenho área de baixa pressão. Vou colocar aqui, ó, baixa pressão. Confere? Olha aqui os alísios, chegando aqui, ó, área de baixa pressão atmosférica. Eu tenho aqui a zona de convergência. A minha zona de convergência intertropical. Agora, qual é que é o grande lance? Chuchu, essa zona de convergência, ela faz com que esses ventos alísios se direcionem para a região equatorial. Eles vão realizar um movimento ascendente, olha aqui, ó, eles vão realizar um movimento de subida, né? Movimento de subida aqui, ó. E a mesma coisa que está aqui é o que está aqui. Movimento de subida, afinal é baixa pressão, movimento, né, ascensional. Só que à medida que eles estão subindo, eles estão carregando umidade, porque eles estão vindo da latitude 30 graus norte e 30 graus sul, carregados de umidade. Chegam nessa região de baixa pressão aqui, e eles realizam um movimento de subida levando umidade. Nisso, o que acontece? Eu vou ter a formação de chuvas. Chuvas que a gente chama de convectivas. Chuvas convectivas. A gente tem uma aula que a gente fala dos tipos de chuva. Chuva frontal, chuva orográfica, chuva convectiva. Tá aí. Chuva convectiva é aquela típica de regiões de alta temperatura, quando está muito quente. Então, esses ventos alísios carregados de umidade vão realizar um movimento ascensional quando eles estão subindo em altitude. Fica mais frio, quanto maior a altitude, menor a temperatura. O vapor d'água condensa, passa para o estado gasoso, forma nuvens, satura a atmosfera e chuva. Chuva convectiva. Só que olha só, o que a gente falou? O ar resfria e desce. A gente falou isso antes. Então, esse que é o ponto. Chuchuzito do meu coração, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Eu tenho esse movimento aqui, ó. Ó. Ele aqueceu, o ar resfriou e fez esse movimento de descida. Olha aqui, ó. Desceu. Então, esse ar ele vai descer nas latitudes mais ou menos de 30 graus sul e 30 graus norte. Cara, isso aqui é importantíssimo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, ventos alísios. Ventos alísios. Aqui os alísios de nordeste, hemisfério norte. Aqui os alísios de sudeste do hemisfério sul. Perfeito? Tá. Repara, aqui eu tenho área de alta pressão. Por que alta pressão? Porque o ar está realizando um movimento de descida. Quando esses alísios eles chegaram aqui, promoveram chuvas, perderam temperatura e realizaram um movimento de descida, eu mudo o nome deles. Em altitude, eu vou chamar eles de contra-alísios. Abreviei, tá? Contra-alísios. É esse movimento aqui, ó. Ó, eu vou colocar aqui o contra-alísio. Contra-alísio. Ó a descida deles. Ele vem, resfriou. Os alísios chegaram aqui, subiram, resfriou. Aqui está rolando a chuva convectiva, resfria e desce. Desce aqui em latitude de 30 graus sul, 30 graus norte, vem em direção à região equatorial e eu tenho uma corrente convectiva. Essa corrente convectiva ela tem um nome. A gente vai chamar ela, tá? Tanto no hemisfério, vamos até mudar a cor da caneta aqui, ó. Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, eu chamo ela de células de Hadley. Tá? Células de Hadley porque elas vão acontecer em baixas latitudes da região intertropical, uma em cada hemisfério, uma no hemisfério norte, uma no hemisfério sul. Quem descobre essa dinâmica, né? O cara chamado Hadley, e aí o nome fica células de Hadley. A gente vai ter essas células também acontecendo aqui, ó, nas latitudes, né? Da zona temperada sul, zona temperada norte, as células de Farrell. E a gente tem a mesma coisa aqui nas regiões, nas zonas polares. Então, entre o polo e o círculo polar, e depois o outro aqui no círculo polar e as latitudes de 30 graus norte. Mesma coisa no hemisfério sul. Mas isso aí vai ficar para outra aula, tá? Mas o fato é que a gente tem aqui as células de Hadley. Então, o que a gente está vendo? Ventos alísios são ventos que saem de latitudes 30 graus, mais ou menos 30 graus norte, 30 graus sul, vão em direção à zona de convergência, na região equatorial, realizam um movimento de subida, chuvas, contra-alísios, descem, 30 graus norte, 30 graus sul. Perfeito? A zona de convergência é essa região de maiores temperaturas próxima ao Equador, Equador geográfico, né, latitude 0 grau, que tem as maiores temperaturas, formando áreas de baixa pressão. Atraem os ventos. Opa lá, opa lá.
E aí que tá o ponto. Chuchu, olha só. Primeira coisa que eu quero que tu guarde para daqui a pouco a gente voltar a falar. Vou marcar aqui com roxito, ó. Contralísios estão em movimento de descida em latitudes próximas a 30 graus norte e 30 graus sul. Guarda. Guarda porque isso aqui é importante. A gente vai voltar a falar disso aqui daqui a pouquinho. Tá? Guarda aí, fechou? Lembra, alísios, zona de convergência. A zona de convergência intertropical, ela é caracterizada por uma série de elementos atmosféricos e oceânicos que contribuem para a sua formação e manutenção. Então, a gente está considerando uma interação entre a atmosfera e o oceano. Fato. Alguns dos principais aspectos importantes que tu tem que lembrar é o seguinte, da zona de convergência intertropical. A convergência de ventos alísios, que a gente mencionou, criando uma área de ascensão de ar quente e úmido, e aí tu vai ter as chuvas acontecendo aqui, as chuvas convectivas que a gente mencionou. Zona de máxima temperatura da superfície do mar. Então, essa região equatorial, né, vai ter uma temperatura mais elevada. Zona de máxima convergência de massas de ar. E olha aqui, zona da banda de máxima cobertura de nuvens convectivas. Lembra o tipo de chuva que a gente falou? Chuva convectiva, nebulosidade elevada. Chuchuzinho, olha nessa imagem aqui, ó, da Terra aqui embaixo. Tu tá vendo que essa parte que tu tem uma cobertura de nuvens bem mais densa nessa região? Ou seja, é exatamente aqui que eu tenho a passagem, nesse momento tá aqui, ó. A zona de convergência tá aqui, atraindo os ventos alísios de nordeste e sudeste, gerando nebulosidade convectiva com maior intensidade. Ó, todas interagindo próximas à faixa equatorial. Apesar dessa interação, as características não se apresentam necessariamente ao mesmo tempo sobre a mesma latitude. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. O que essa parte final quer dizer? Que a zona de convergência ela não é fixa, ela oscila. Ora um pouquinho mais para o hemisfério norte, ora um pouquinho mais para o hemisfério sul. Vamos falar disso daqui a pouco, no próximo slide. Mas peraí, guarda. Há um tempo atrás apareceu uma questão no Enem que falava sobre a geração de energia solar no Brasil. Tinha um mapa do potencial de geração de energia solar no Brasil. Tá? E aí o que acontece? Falava da região norte do país, região amazônica. E como a região amazônica tinha um baixo potencial para geração de energia solar. Cara, eu penso assim, pô, mas não é possível. Pô, a região amazônica está na região equatorial, tu tem ali a incidência solar intensa, só que o detalhe é o seguinte, o potencial para geração de energia solar na parte norte do Brasil vai ser menor do que, por exemplo, na região nordeste, porque aqui eu tenho elevada nebulosidade. Tá entendendo? Como eu tenho essa questão da zona de convergência com uma frequência muito grande passando sobre a região amazônica, um pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul, depende da estação do ano, mas o fato é que a gente vai ter uma nebulosidade por conta dessas questões de ascendência do ar, formação de chuvas convectivas e tal, que reduz, né, esse potencial para a geração de energia solar. Então, fica ligado isso aí. É interessante. Pô, já no clima semiárido, a nebulosidade é menor, né, por causa da menor umidade do ar, e aí tu tem um potencial mais elevado, né? Show de bola. Bom, vamos lá? Eu falei para vocês antes o seguinte, olha só. A zona de convergência, ela não é fixa. Né? Então, tá aqui, ó. É isso que eu quero mostrar para vocês. A zona de convergência, vamos pegar uma cor neutra, vou pegar aqui o laranja. Além da convergência dos ventos alísios, as altas temperaturas da superfície do mar também influenciam no posicionamento das ECIT na sua intensidade. A gente estava falando antes. Há um detalhezinho interessante, olha só. Até fazer um plus extra adicional aqui. Vamos colocar alísios. Os alísios, Chuchu, eles têm uma mudança de direção em anos de El Ninho e Laninha. Não que eles mudam de direção, eles mudam de intensidade. Cara, olha que loucura. Quando a gente vai ter anos de El Ninho é essa parte aqui, ó. É quando essa parte do Oceano Pacífico fica mais quente que o normal. Em anos de El Ninho, a doideira é que ou eles ficam mais fraquinhos, ou tem vezes quando o El Ninho é muito intenso, olha que loucura.
os ventos alísios, eles vão fazer esse movimento aqui, ó, em direção para leste. Cara, tu altera, em anos de El Niño intenso, pode alterar o sentido dos ventos alísios nessa região aqui do Pacífico. Doideira! E quando é Laninha, que é essa região aqui, ó, ficando com temperaturas da água do Pacífico mais baixo que o normal. Oh, caramba. Eita, peraí. Ninha. Os ventos alísios, eles vão ficar com maior intensidade. Então aqui eles estão vindo com mais força, eles empurram mais a água para o oeste. Mas a gente tem aula de El Niño, Laninha, então faz a tua parte e vai assistir também, tá? Mas só para relembrar. Cara, loucura. Bom, o que acontece aqui? Voltando para o laranja. Repara só que a gente tem essa variação, então, da zona de convergência. Quando a gente está falando julho, a gente está pensando estação de verão para o hemisfério norte. Então as maiores, o sol está batendo, solstício de verão para o hemisfério norte, o sol está batendo perpendicularmente no Trópico de Câncer. E aí o que acontece? As temperaturas médias, elas vão ficar um pouco mais elevadas, não exatamente em cima do equador geográfico, mas um pouco mais ao norte. Então, a gente vai ter uma variação, uma oscilação da zona de convergência, aqui está em inglês, né, ITCZ, mas é a zona de convergência, um pouco mais para o norte. Ela vai chegar ali mais ou menos a uns 10 graus de latitude norte, por exemplo, em setembro. Então ela vai migrar em direção ao norte, quando, né, a gente tem ali proximidade da estação de verão no hemisfério norte. Janeiro, o que é janeiro? Inverno no hemisfério norte, e a gente vai ter verão para o hemisfério sul. Nesse caso, Chuchu, a gente está pensando, a zona de convergência, olha o que ela está fazendo aqui, ó. Ela está migrando um pouco mais para o sul. Ela vai chegar até ali, mais ou menos uns 5, 6 graus de latitude sul. Isso, né, tendo seu máximo em março e abril. Abril. Em março e abril. Então, esse deslocamento mais para o norte vai ter o seu máximo em setembro, mais para o sul ali em março, abril. Cara, é muito doido porque assim, ó, essa variação, se a gente pegar a questão da climatologia brasileira, dos climas brasileiros, essa oscilação mais para o norte, mais para o sul, acaba influenciando muito na questão do regime de chuvas na região amazônica. Então, por exemplo, quando vai ser verão no hemisfério norte, vai chover mais aqui, ó, para a parte de Roraima, Amapá, norte do Amazonas e tal, na cabeça do cachorro aqui, né, clássica região. Quando vai ser verão para o hemisfério sul, a zona de convergência está mais aqui assim, ó. E o que está acontecendo? Ela está gerando mais chuvas na parte mais meridional da Amazônia, então norte do Mato Grosso, sul do estado do Amazonas, ali em Rondônia. Acaba influenciando as chuvas no verão chuvoso do clima tropical da região central do Brasil. A gente vai ter a zona de convergência passando aqui, ó, sobre o sertão nordestino. Vai pegar o clima semiárido do sertão nordestino, meu chuchuzinho, ó. As chuvas acontecem quando? Dezembro, janeiro. É aí que a zona de convergência está aqui, ó, passando exatamente em cima do sertão. Tu quebra aquela lógica do clima semiárido, atrai alísios, gera chuvas convectivas ali. Tá? Então, tem um papel fundamental na lógica dos climas, de alguns climas brasileiros, como o clima equatorial na região amazônica, como o clima tropical típico na região central do Brasil, e gera as chuvas de verão ali no clima semiárido no sertão nordestino. Lindo demais. Está somando fatores como alísios, zona de convergência, e aí a gente termina a zona de convergência com isso aqui, ó. E aí te liga só nos chamados doldrums, cara, esse termo aqui, de vez em quando, bem raramente aparece em prova, mas a galera já... Ai! Mas é um troço massa e na história é muito importante. Quando a gente tem essas áreas de encontro, né, dos ventos alísios, no hemisfério norte e no hemisfério sul, então aquela zona de convergência, além de toda a umidade que se transforma nas constantes tempestades, ali na região da zona de convergência, aí dá uma olhadinha aqui, olha só que massa esse desenho aqui, ó.
né? Zona de convergência intertropical dos alísios, alísios de sudeste e aqui os alísios de nordeste, tá? Sinal de Hadley acontecendo aqui, belezinha. A gente vai ter a formação de bolsões de extrema calmaria. Esses bolsões de extrema calmaria é o que a gente vai chamar de doldrums. Doldrums é a mesma coisa, significa marasmo. Então, o que vai acontecer? Em torno desses bolsões de calmaria, tu tem a circulação, né, de ar vindo, dos alísios estão vindo ali. Então, olha só, tu vai ter esses ventos alísios ali e tal. Só que quando esses ventos alísios eles se encontram e eles vão realizar movimento ascensional, de subida, em alguns momentos vai ficar, tipo, os alísios estão vindo aqui, alísios de nordeste, do sudeste, vem aqui, ó. E aqui, nessa meiuca, os ventos já subiram, e aqui no meio, sem nada. Suave, né? E aí nenhum vento sopra, e a gente tem um marasmo. Chuchu, olha essa imagem aqui, ó. Tá? Aí tu vai pensar, tá, mas o que isso tem a ver? Imagina, na época lá, sei lá, século XVI, século XVII, as grandes navegações, tudo caravela, tudo dependendo do vento, chegava aqui, e isso é retratado em vários filmes. Tá? Tu pega esses filmes históricos, que essas embarcações estavam aqui no meio do Oceano Atlântico, né? Fluxo ali entre a Europa e a América, e quando estavam nessa região mais equatorial, entravam nesses doldrums, que é barco à vela, né? Não tem vento. O que aconteceu? Já era, meu galo. E aí tu tem aquelas situações que não bate vento, e aí começa a tripulação ficar com fome, as doenças, aí é motim, e aí tem todo o drama do filme histórico e tal. Cara, isso acontecia. Então, essas regiões que a gente conhece como doldrums, áreas de calmaria, exatamente nessa região equatorial. Por quê? Porque os ventos alísios já se encontraram, já realizaram um movimento de subida e ficou um bolsão sem vento. E aí, desespero corre solto, né, cara? Aí começa a soprar para ver se o barco vai. O pessoal nunca pensou nisso, né? Juntava toda a tripulação, todo mundo soprando na mesma direção para empurrar a vela. Ué, usar lógica. Aqui tem ciência. Tem PhD em navegação. Bom, então te liga, doldrums é isso, são bolsões de marasmo sem vento nessas regiões da zona de convergência intertropical. Claro, né, não é em toda a área, em algumas situações isso vai se formar, depois de um tempo, né, as mudanças atmosféricas vão gerar o fim desse bolsão e ele desaparece, aí tu começa a ter vento de novo, mas só tá aí. Agora, uma coisa que a gente falou antes e que é bem importante é o seguinte, lembra que a gente falou assim, ó, eu vou até voltar aqui, ó, põe, aqui, ó, que a gente falou que os contralísios, eles realizam movimento de descida nas latitudes próximas a 30 graus norte e 30 graus sul, áreas de alta pressão. Esses ventos contralísios, quando estão descendo, eles já não têm mais tanta umidade, perfeito? A umidade ficou concentrada nessa região aqui, ó, região de ascendência dos alísios, na área de baixa pressão, chuvas convectivas, grande nebulosidade, aquele papo todo que a gente já deu. Só que o que acontece? Quando os contralísios, né, estão fazendo movimento de descida, já formaram áreas de alta pressão, áreas anticiclônicas, eles estão descendo muito secos. E aí que está o detalhezinho maravilhoso que a gente tem aqui, ó. Aqui eu tenho essa linha pontilhada no meio, é a linha do Equador geográfico. E se tu vai pegar as latitudes de 30 graus norte e sul, onde os contralísios estão realizando o movimento de descida, vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Fazer aqui, ó. Contralísios descendo aqui, contralísios descendo aqui. Contralísios descendo aqui, contralísios descendo aqui. Contralísios descendo aqui, contralísios descendo aqui. Então repara que em latitudes onde eu tenho os contralísios realizando movimento descensional, eu vou ter a formação de grandes áreas desertas. Deserto do Saara, deserto do Kalahari, aqui o deserto central australiano, essa região do Oriente Médio, né, Arábia Saudita, Irã e por aí vai. Ah, mas peraí, ali na Índia não tem. Cara, aqui na Índia não tem. Por que não tem aqui? Porque a gente tem a Cordilheira do Himalaia nessa região, que gera o clima
de monções. E aí esse clima de monções, né, quebra essa lógica de ter um deserto em latitude de 30 graus norte em território indiano. Aí tu vai dizer assim, tá, mas aqui no Rio Grande do Sul também não tem, no sul do Brasil também não tem, né? Não tem por causa aqui dos rios voadores ou jatos de baixos níveis. Ah, e se tivesse um canal aqui no YouTube que falasse de clima de monções e rios voadores, seria tão bom. Aliás, tu já colocou teu legalzinho ali embaixo? Não colocou ainda, né? Tu é muito canalha. Tu tá vendo a aula até agora, aproveitando um monte e não colocou o teu ok. Ok, tá bom. Tu é bem desse tipinho, né? Tô te entendendo. O que tá acontecendo? Chuchu, quando a gente tá falando nessas áreas de latitude de mais ou menos 30 graus norte, de latitude e mais ou menos 30 graus sul, é onde a gente vai ter o movimento, as áreas de descida, de descendência dos contralísios, e a gente vai ter a formação de desertos continentais. A gente tem dois tipos de deserto bem característicos, tá? São os desertos litorâneos, que nem o Atacama, que nem o deserto da Namíbia e tal, e os desertos continentais, que nem o Saara. Então, desertos continentais são formados a partir do movimento descensional. Movimento descensional dos contralísios. Fechou? Lindo, lindo, lindo. A base da formação de desertos continentais é isso. Os contralísios descem mais secos, formação de desertos. Tá? Daí, ó. Circulei eles já, bonitinho, maravilhoso para vocês. Bora! Outros efeitos que a gente tem aqui ainda são, além da influência da zona de convergência no tempo e no clima, tempo meteorológico, né? Das áreas tropicais, ela também está envolvida na manutenção do balanço térmico global. Cara, a zona de convergência ela vai manipular boa parte da circulação atmosférica planetária. A Z-City, ela está localizada no ramo ascendente da célula de Hadley, área de baixa pressão, onde os alísios se encontram e se elevam, atuando no sentido de transferir calor de umidade dos níveis inferiores da atmosfera, das regiões tropicais, para os níveis superiores da troposfera e para as médias e altas latitudes, os contralísios, toda a circulação da célula de Hadley. Perfeito, tá? E aí o que acontece? Isso, especialmente dos ventos alísios, vai ter um ponto que é massa, que a gente vai ter, por exemplo, as trocas entre África e América. Todos os anos, cara, olha isso, mais de 100 milhões de toneladas de poeira são trazidas do continente africano, do deserto de Saara, 30 graus norte mais ou menos, em direção ao continente americano. Como assim? É possível? É possível. Dá uma olhadinha. Por quê? Os ventos alísios estão vindo aqui, ó, estão trazendo essa areia, essa poeira em direção ao continente americano. Então, a gente teve em 2020 uma mega nuvem de areia que foi apelidada pela imprensa de nuvem Godzilla. Cara, normalíssimo. Claro, em 2020 foi muito grande, né? O volume de material particulado foi gigantesco, mas, cara, isso acontece direto. Essa massa de ar extremamente seca e empoeirada é conhecida como camada de ar saariana. Então, tu vai ter uma tempestade de areia no Saara, você eleva um volume muito grande de partículas e os ventos alísios vão carregando no sentido aqui, ó, a linha do Equador. Ah, não tá ligado onde é que tá a linha do Equador aqui, ó, canalha? Olha só, tá aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então a gente está tendo os alísios do hemisfério norte, ou seja, alísios de nordeste, trazem essa poeira para cá, ó. Lindo, lindo. O fenômeno ocorre no final da primavera e início do outono, no hemisfério norte, né? Atingindo o seu pico durante os meses de junho, julho e até o início de agosto. Tá aí. Tá? E tem um papel fundamental na questão de contribuir para a fertilização do solo, por exemplo, na região amazônica. Saara e Amazônia estão aqui, ó. Solove, solove. Ah, que delícia! Falamos de alísios, falamos de zona de convergência intertropical, mas aí lá no início da aula, tinha na abertura, a gente falou que tem um outro ponto, que é isso aqui, ó.
zona de convergência do Atlântico Sul. Chuchu, quando a gente está falando da zona de convergência, a ZCAS é um grande e prolongada zona de convergência de umidade. É isso aqui, ó. Deixa eu pegar, acho que em amarelo vai ficar melhor. É isso aqui, ó. Isso aqui é a ZCAS. Ela atravessa o Brasil no sentido noroeste, sudeste. Então a gente tem meio que um corredor de umidade que a gente vai formar nessa orientação noroeste-sudeste. Tá? Ela tem maior atuação no verão, predominantemente, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre partes da região norte, centro-oeste e sudeste. Quando a gente tem, muitas vezes, assim, a gente teve ocorrência de deslizamentos de terra em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2022, ali no litoral norte de São Paulo, em 2023, a gente teve atuação, além de outros elementos, da zona de convergência do Atlântico Sul. Chuchuzeira, te liga no seguinte, a maior atuação aqui é no verão, né? Na primavera também, então tu vai pegar aquelas chuvas torrenciais que aconteceram em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que levaram esses deslizamentos que eu mencionei, verão. As chuvas no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, verão. Então, ela tem um papel fundamental. E isso aqui é o resultado dessa zona de convergência. Então, olha só, zona de convergência. Se é convergência, eu estou pensando o quê? É área de baixa pressão, os ventos convergem. Essa área de convergência, ela vai ter a sua origem associada, né, com a formação de frentes frias. Então, tu tem uma frente fria que vai levar a umidade para essa área de convergência, centros de baixa pressão, claro, convergência, né? Ou uma área alongada de baixa pressão em superfície. Então, eu tenho basicamente um sistema que vai estar relacionado com áreas de ar mais quente nessa região aqui, e aí tu traz umidade aqui da região amazônica para cá. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui uma área ciclônica ou sobre o litoral do sudeste, né? Ou sobre a área continental, eu vou colocar aqui, eu vou apagar sudeste aqui, tá? E vou colocar aqui, ó, baixa pressão. Eu formo esse corredor de umidade, eu tô a gente falou, baixa pressão atmosférica, que são áreas de atração de vento, então eu tô puxando umidade da região amazônica para cá. Se eu tenho uma massa de ar polar avançando, vou pegar um azul mais claro que vai ficar melhor. Eu tenho a massa polar atlântica avançando, ela vai levar essa umidade em direção a essa área de baixa pressão. E aí tu alimenta o sistema com umidade. Então vou ter chuvas torrenciais. Claro, a massa polar no verão ela vai ser muito, muito escassa. Tá? Não aparece com frequência. Mas ela pode intervir ocasionalmente ali na primavera, início da primavera e tal. Mas o mais normal, principalmente dessas áreas de baixa pressão que a gente vai ter, ou em área continental ou em área oceânica. Então, essas áreas ciclônicas, elas vão acabar atraindo umidade da região amazônica. Show de bola? Então, te liga, zona de convergência do Atlântico Sul tem essa vibe, é um corredor de umidade. É um corredor de amizade, é um corredor de umidade vinculado a essas áreas de baixa pressão que estão atraindo umidade. Beleza? Bora, vamos exercíciozinho, finalizar a aula com exercíciozinho? Então vamos lá. Primeiro é dar um NESP, o NESP vindo com tudo. Olha a imagem, tá? Zona de convergência do Atlântico Sul, beleza. Os sistemas meteorológicos da Alta da Bolívia e do vórtice ciclônico em altos níveis. Ah, mas tu não falou de vórtice ciclônico. Cara, se é ciclônico é o quê? É baixa pressão. Beleza? Nome técnico, beleza. São importantes para a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, a ZCAS. Essa tem como característica o quê? Letra A, forte nebulosidade, resultado do encontro de massa de ar quente e úmida da Amazônia, tá? Atraídos, né, por áreas de baixa pressão aqui no Atlântico Sul. Legal. B, a baixa umidade, resultado de movimentos verticais descendentes do ar frio no centro de um cavado. Chuchu, primeira coisa, não tem baixa umidade. A ZCAS ela é marcada por fortes chuvas. Então, olha só, não tá rolando aqui não, tá? Tira fora isso aqui, já era. Baixa umidade não tem nada a ver,
Tá? E aqui é baixa pressão, é movimento de subida, não descendente. Descendente é alta pressão. Então, não. C. A formação de anticiclone. De novo, anticiclone é o quê? Ar frio é alta pressão descida. Então não pode ser. Já era. Letra D. A formação de frente fria, resultado do avanço de uma massa de ar frio sobre uma massa de ar quente. Não, aí são as chuvas frontais. A gente pode ter uma massa polar intervindo ou influenciando na zona de convergência. Agora, a formação de uma frente fria, não, chuchu. Não, tá? Letra E. A formação de ciclones tropicais, resultado dos movimentos turbilionares do ar ao redor de um centro de baixa pressão. Lindo, baixa pressão, ar quente, ok? Agora, ciclone tropical, a gente não tem no Atlântico Sul. Desculpa te dizer. Ciclone tropical é o que a gente vai chamar popularmente de furacão quando acontece no Atlântico Norte. Tá? A gente não tem ciclone tropical no Atlântico Sul, então tchau pra ti. Resultado de movimentos turbilionares do ar ao redor de um centro de baixa pressão. Até beleza, tá? Isso aqui é fato, só que a gente não tem isso nessa região aqui. E outra coisa, ciclone tropical, ou furacão, ou tufão, quando acontece no Pacífico a gente chama de tufão, eles se formam obrigatoriamente em cima do oceano quente. A ZCAS, ela vai ter uma parte dela aqui, ó, em área continental. Então não tem como. Ciclone tropical sempre sobre águas oceânicas quentes, geralmente na região equatorial. Tá? Então, já descartamos isso aqui. Realmente, letra A. Bah, belezinha. Xarope, mas não tanto, né? Depois da aula fica fácil. Olha essa aqui, bora. 2. A gente tem aqui as características climáticas da região sudeste refletem a situação do escoamento atmosférico médio, condições oceânicas vizinhas e situação dos centros de ação e perturbações gerais. Rapaz! Que influenciam a penetração de sistemas atmosféricos. Deu no meio. O seu Nunes, seu Vicente, seu Cândido chegaram chegando. Considerando as características gerais do clima da região sudeste, tá? É correto afirmar que, letra A, a zona de convergência do Atlântico Sul, chegamos nela de novo, a ZCAS, é associada ao escoamento convergente oriundo do sul amazônico, então a umidade que vem da Amazônia, atraído por áreas de baixa pressão sobre a região sudeste, beleza? É responsável pela geração de importantes áreas de instabilidade, chuva, na estação de verão. Legal, deixa marcadinho aqui, vamos para B. O regime de precipitação, chuvas, apresenta no norte dessa região, então pensando no norte de Minas, ali, fronteira divisa com a Bahia, um regime típico de monção, com a estação chuvosa iniciando na primavera e terminando no início do outono. Chuchu, norte de Minas já é basicamente clima semiárido. Tu vai ter chuva acontecendo ali em dezembro, janeiro. Cara, isso iniciando na primavera e terminando no outono. O norte de Minas já é região de sertão nordestino. Então, polígono da seca, clima semiárido. Descartamos. Letra C. A situação geográfica subtropical, região sudeste, acho que não, né? Dessa região garante a maior amplitude do ciclo anual de precipitação e temperatura no Brasil. Sim, se fosse região sul, não região sudeste. Então, tchau pra ti. Letra D. Ocorre um ciclo de precipitação anual do tipo unimodal, com um único máximo na estação chuvosa, indicando o regime subtropical de monções. De novo, que maneira subtropical, pelo amor de Deus, subtropical é sul. Aliás, tem aula de clima subtropical aqui. Então, vai assistir, tá? Cara, é Paraná, centro-sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que botaram subtropical em clima do sudeste.
No Sudeste tu vai ter um clima tropical, tu pode considerar para o interior da região do Sudeste, né? Interior de Minas, São Paulo, clima tropical típico. Na região Espírito Santo, litoral carioca, litoral paulista, a gente pode pensar o quê? Clima tropical litorâneo. Talvez possa considerar um clima tropical de altitude nas partes mais altas, beleza? Agora, não clima subtropical. Então, letra C e letra D, cara, não tem como. Vamos de A. Vamos de A. De novo. A até agora. Próxima questãozinha, questão 3. Olha só. Sobre a circulação geral da atmosfera, assinale o que for correto. Somatório, só para fazer a minha tristeza, eu odeio somar. Odeio conta, odeio matemática, na real. 1. A circulação geral da atmosfera determina o padrão global do clima. Circulação geral da atmosfera, então, um padrão geral, tá? Que define a distribuição de pressão e de ventos nas zonas climáticas da Terra. Show! Show! A gente está pensando basicamente o quê? As zonas intertropicais, entre o trópico de Câncer e Capricórnio, zonas temperadas, norte e sul, zonas polares, norte e sul. Tá, beleza. A 1 verdadeira. Beleza. 2. A zona de convergência intertropical, nossa querida ZECIT, provoca chuvas nas proximidades da linha do Equador, nos hemisférios norte e sul. Convergência dos alísios, chuvas convectivas, A2. Fechou. 4. Nas proximidades de latitude 30 graus, no hemisfério norte e sul, formam-se áreas de alta pressão. Opa, alta pressão com a descendência dos contralísios. Sim, salabim, bim, bim. Já deu 4 mais 2 mais 1, já deu 10. 8. Ventos alísios de nordeste originam-se em território brasileiro. Nordeste, mas do nordeste é do hemisfério norte, né? Sopram da linha do Equador para os trópicos. No mesmo sentido do movimento de rotação. Não. Que a gente vai dos alísios que vão surgir no território brasileiro são os ventos de sudeste. Primeiro, então já está errado aqui. Tá? Segunda coisa, eles sopram da linha do Equador para os trópicos? Não, é dos trópicos para a linha do Equador. Então, essa 8 aqui, tchau pra ti, errado. 16. O El Niño caracteriza-se pelo fortalecimento dos ventos alísios, enquanto a Laninha caracteriza-se pelo seu enfraquecimento. Lembra que a gente falou que é o contrário? O El Niño, os alísios perdem força, em alguns casos eles mudam de sentido, eles vão de oeste para leste. Aí sim, no sentido do movimento de rotação da Terra, né? De oeste para leste. Porque eles perdem tanta... E aí ainda não se entende qual é o mecanismo que provoca isso. Tá? Lá na aula de El Niño eu falei. E quando é Laninha, eles vão ficar mais fortes que o normal. Então tá trocado isso aqui, ó. Então a 8 tá errada, a 16 tá errada, 4 mais 2, 4, 5, 6, 7. Somei fácil. Barbada de cabeça. Barbadinha essa, hein? Barbadinha essa. Questão 4. Enemzinho do nosso coração. Te liga. Olha aqui, ó. Circulação geral das massas no planeta. Olha aqui quem entra aqui, ó. Opa, peguei a caneta errada, né, para fazer essa questão. ZECIT. Olha aqui, baixa pressão. Quem é que tá aqui? Alísio de Sudeste. Quem é que tá aqui? Alísio de Nordeste. Opa! Olha quem é que tá aqui. Célula de Rayleigh, bebê. Delícia, tá? Olha a alta subtropical, os contralísios descendo. Olha aqui. Contralísios descendo. Alísio subindo. Olha aqui, umidade. Tá. A imagem ilustra a ação de um agente natural do planeta, caracterizado pelo... Qual é o agente natural? Cara, tu tá falando de vento. É vento aqui, é vento de oeste, vento alísio, é vento. Inversão sazonal, conforme a estação, dos fluxos atmosféricos nas zonas temperadas. Zona temperada é entre trópico e círculo polar, hemisfério norte e hemisfério sul. Inversão sazonal de fluxos atmosféricos nas zonas temperadas. Não existe essa inversão aqui, tá? Errado. B. Formação de baixa pressão na linha do Equador, chamada zona de convergência intertropical. B.
Só pode ser. Letra C, expansão de brisas geladas em áreas... Se é área ciclônica, como é que eu vou ter uma brisa gelada? Gelado é ar frio, alta pressão, anticiclone. Então não bateu aqui, ó. Letra D, movimento constante de frentes frias para o Polo Sul. A frente CIA, é a CIA, o FBI. As frentes frias, elas saem do Polo Sul em direção às áreas de baixa pressão. A massa polar, olha só, Chuchu, a massa polar, MPA, ela surge no Polo Sul, próximo ao Polo Sul, e vai em direção à região de baixa pressão. Então não é que ela vai para o Polo Sul, ela sai das regiões próximas ao Polo. Então não pode ser a letra D. Letra E, ascensão, subida do ar aquecido, tá? Ou regiões anticiclonais. Não, nas regiões ciclônicas. Mesma coisa, a C e a E aqui, ó, trocaram conceitos. Tu vê que mesmo pro Enem, tem gente que diz assim, não precisa saber conceito pro Enem, é só interpretação. Se tu não tem noção do que é baixa pressão, área ciclônica, anticiclônica, tu te perde numa questão dessa. Não é? Então, cuidado. Cuidado, conceito é importante pro Enem também. Penúltima questãozinha, essa aqui da Unichuchu, de 1984, ano cabalístico. Observe o modelo a seguir. Tá, ó, células de Hadley. Beleza, aqui a gente tem os alísios subindo, gerando chuvas, aqui os alísios, ó, alísios de nordeste, sudeste, show de bola. De acordo com a circulação geral da atmosfera, os ventos alísios convergem para uma região da Terra onde predomina o quê? Que difícil essa. Alta pressão. Cara, a região equatorial é alta pressão, é baixa pressão, zona de convergência é baixa pressão. Já tirei a letra A, já tirei a letra C. Tem que ser baixa pressão, então pode ser a B, pode ser a D. O que diz a B? Baixa pressão na zona térmica temperada. Temperou? Não, chuchuzinho, ó. Aqui é na região intertropical, zona de convergência intertropical, no meio dos trópicos, entre os trópicos. ZCIT. Letra D. Eu digo, a Unichuchu, assim, ó, faz a prova de vestibular rindo de tão fácil que é. E nossa derradeira questão, para encerrar, para passar a régua, observe atentamente a imagem do satélite a seguir. Olha atentamente ali. Viu? Beleza. Tá marcado aqui em cima da África, tem um troço marcado em vermelho. O que será? É correto afirmar que no dia 20 de junho, tá aqui, ó, a data aqui embaixo, de 2015, boa parte do centro da África estava submetida à ação de um sistema atmosférico indicado pelas linhas vermelhas, acarretando chuvas. Tanto que eu vou apagar aqui, ó, tu vai ver que tem uma mancha esbranquiçada, quer dizer que tá chovendo aqui, ó. Esse sistema recebe a seguinte denominação: massa de área equatorial continental. Pode ser. Monções africanas de inverno. Não, tchau pra ti. Aí olha só C, zona de convergência intertropical. Legal. A letra D, zona de convergência do Atlântico Norte. Cara, se é Atlântico Norte é aqui, ó, não é em cima da África, né? Então essa aqui não pode ser. Tchau pra ti. Massa de ar do Atlântico Norte. Do Neida, massa de ar o quê? Polar, tropical, não tem nada a ver. Tchau. Cara, aí tu vai pensar assim, mas não pode ser massa de ar equatorial continental. Só que o que tu tá percebendo? Repara que a gente tem uma linha que mais ou menos ela se estende aqui, ó. Aqui nessa região do Atlântico Central tem chuvas, aqui eu tenho chuvas e por aí vai. Então, se fosse a massa de ar equatorial continental, a gente entenderia ela, né, como algo, digamos, eu vou fazer aqui, ó, mais, né, localizado, certo? Teria M, E, C. Mas como essa linha, eu estou pensando, acompanhando mais ou menos a região equatorial ou próxima, cara, é junho. Junho é verão, lembra? Verão para o hemisfério norte. Então a zona de convergência ela vai migrar um pouquinho mais para o norte. A linha do Equador ela está aqui, ó. A linha do Equador ela está mais ou menos aqui assim. Tá? Então, junho, verão para o hemisfério norte, a zona de convergência, lembra que ela se desloca um pouquinho mais para o norte.
tá passando aqui, gerando chuvas nessa região. Beleza, beleza. Então, sem sombra de dúvida, a gente está falando aqui da letra C. Letra C. Show de bola. Matamos a pau. 6 questõezinhas redondas, lindas, maravilhosas e encerramos nossa aula. Chuchu, geografia é vida. Duvida? O problema é teu. Pode ter a liberdade total de estar errado. Fato é o seguinte, espero que tenham curtido, né, gostado aí. Deixei os links de outras aulas vinculadas ao longo aí da nossa epopeia climatológica. Nos encontramos numa próxima aula. Um beijo no teu coração e até mais.